Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, estamos nos aproximando do final do ano e vamos ter um final de ano melancólico em muitos estados da federação e em muitos municípios brasileiros. Há muito tempo que a arrecadação federal caiu, e caiu assustadora, a ponto de faltar dinheiro para a educação. O Ministério da Educação teve que fazer cortes, porque não tinha de onde tirar os recursos para atender ao orçamento de cada ministério. E por via de consequência, os fundos federais de participação dos estados, o chamado FPE, e o FPM dos municípios, que é o dinheiro dos impostos gerais do país, que formam o bolão federal. E de lá é tirado a cota dos estados e dos municípios. Caiu assustadoramente. Recuperou muito pouco. Alguns estados continuam no fundo do poço. Eu vi o governador de Minas dizer que não tinha dinheiro sequer para comprar medicamentos para os hospitais do seu interior. E não é só Minas. Muitos estados especialmente do Nordeste, que não tem indústria, que não tem polo industrial forte, como é o caso do estado do Piauí, tem dificuldades e vai ter dificuldades para pagar 2 folhas em dezembro. Chegou outubro, o Congresso Nacional, viciado em emendas impositivas, não terminou de votar nenhuma das reformas. Brasileiros, 10 meses. Está terminando outubro. Vem aí novembro e dezembro, acabou o ano praticamente. 70 dias para acabar o ano de 2019. E o Estado brasileiro não conseguiu fazer as reformas que o novo governo prescinde, necessita, para poder desenvolver o seu projeto de governo, o seu programa de governo. Responsabilidade dos congressistas que fazem lei impositivas, que fazem lei que proíbe que o judiciário venha punir um parlamentar. Eles são intocáveis. Que pode roubar, que pode fazer corrupção, pode participar de quadrilhas, mas a Polícia Federal e o Ministério Público não podem adentrar no Congresso, porque eles são os intocáveis de Brasília. Vocês lembram daquele filme, Os Intocáveis de Chicago? Pois deputados e senadores se tornaram nos intocáveis de Brasília. O deputado pode roubar, fazer o que quiser, que ele não será algemado. Eles fizeram uma lei protegendo eles. Porque a maioria corrupta mesmo, é conhecido. Chega a Brasília porque compra voto com dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro de empresas, de maracutaia, de tudo. Eles aceitam a ajuda de todos. Eles querem chegar a Brasília. E quando chega a Brasília, a maioria, não todos, mas a maioria só pensa em roubar, em ganhar, em querer emendas impositivas. Eu sugiro ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal: investigue com rigor a aplicação dessas emendas impositivas nos estados. O dinheiro é dividido com os políticos, com o parlamentar que traz, com o prefeito que recebe, com a construtora que faz a obra. É a mesma corrupção degenerada de todo o país, acontece em todos os estados com essas emendas impositivas. Nem todos são ortodoxos. Ser ortodoxo é muito difícil. Ser correto, ser limpo, ser honesto é muito difícil. Que tem. Tem os que são escrupulosos, mas a maioria é inescrupulosa, tão inescrupulosa, que dificultam todas as ações de interesse do bem-estar social da família brasileira. As reformas que aí estão, elas são reformas inerentes, necessárias ao desenvolvimento do Estado, do país. Falta dinheiro para tudo. O ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro tomaram a decisão certa quando abriram as portas do país para bancos estrangeiros,
mas não se tem notícias ainda de qual instituição financeira estrangeira já adentraram no Brasil para praticar juros normais, juros baixos e, consequentemente, colocar o país no trilho do desenvolvimento. O que falta? A ação governamental das embaixadas fora do país, que tem que trabalhar, catar, buscar bancos estrangeiros que queiram vir para o Brasil, trazendo juros normais, juros praticados no primeiro mundo, em especial na Europa. Juros de países normais, não esses juros cavalares que aí estão. Senhores, enquanto não adianta o Brasil fazer a reforma da Previdência, a reforma tributária, se não priorizar com mão de ferro a reforma econômica. O que significa a reforma econômica? A queda dos juros. Devolver aos 65 milhões de brasileiros que estão dependurados no cheque especial o seu poder de compra. A condição de negociar o seu cartão de crédito, o seu cheque especial, sem ter que vender o seu carro, a sua casa, desgraçar a sua família. Porque o juro é imoral, é acima de 380% ao ano. Desonesto, cruel, perverso, malvado, desumane os banqueiros, cada vez mais pomposos, mais gordos e com a tripa forra, levado pela miséria da sociedade brasileira. Senhores, 65 milhões de brasileiros que estão de pendurados sem poder comprar nem no cartão e nem no cheque, é a classe média brasileira. Quem arranca o desenvolvimento, quem faz o desenvolvimento é a classe média. Se a classe média parar de comprar, o país vai parar. 65 milhões de brasileiros é 3 vezes, quase 4 vezes a população de São Paulo. Não pode comprar. Fora do mercado de compra e venda. Por isso que caiu o IPI. Por quê? Porque o ICMS caiu em todos os estados da Federação Brasileira, especialmente nos grandes estados, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Curitiba, Salvador, Bahia, Recife. O que falta? Decisão de estadista. Esse país está precisando de decisão de estadista. Dá um morro na mesa. Primeiro o Brasil, primeiro o país, depois esse Congresso viciado que aí está. Ninguém suporta mais. O Congresso só se reúne se distribuir, se liberar emendas impositivas. Senhores, isso é uma vergonha. Em parlamento nenhum do mundo, a não ser nesse parlamento do canalha Maduro, porque ele é mais canalha do que os viciados do nosso Congresso. Esse é o presidente canalha. Mas nós brasileiros precisamos, em especial nós jornalistas, que temos um compromisso com a pátria, com a bandeira, com a democracia do país, não é com partido político nenhum. O que nós queremos? A estabilidade econômica do país. E como buscar a estabilidade econômica do país? Buscar uma negociação justa para aqueles que estão sem poder comprar. Porque ou a gente volta para o comércio, os 65 milhões de brasileiros dependurados no cartão de crédito, no cheque especial, ou eles vão continuar sem comprar. Se ele não compra, não tem ICMS. Se não tem ICMS, as lojas não compram das fábricas, cai o IPI, que por via de consequência cai o fundo de participação dos estados e do município, porque o bolão federal está minguando cada vez mais. Senhores, lamentavelmente, neste final de ano tem estado que não vai poder pagar o seu 13º. Tem que buscar dinheiro emprestado e urgente para não queimar a imagem do seu partido e do governante daquele estado. Daí porque a responsabilidade de que os estados, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, têm que juntos buscarem saídas para forrar, ajudar os estados a sobreviver.
Os atrasos existentes nos estados é por via de consequência da queda do fundo de participação. Esse é o nosso comentário de hoje, dramático porque está terminando o ano. Nem a reforma da Previdência, nem a reforma fiscal e nem a reforma econômica. Deputados estão aí de tripa forra, eles têm um cartãozinho, tudo que eles comem na rua com a família, com os amigos, quem paga é o Congresso, se abastece um carro no seu estado, quem paga é o Senado, quem paga é a Câmara. Só no Brasil tem isso. Essa mordomia irresponsável, só no Brasil tem isso. Excesso de verbas. Os deputados e senadores estão tão viciados, que ou libera, parece que cheira cocaína, ou libera a emenda impositiva, ele não volta. A tara pela emenda impositiva é tão grande que ele põe a emenda impositiva acima do seu estado, acima do país, acima do povo, acima da sociedade. Ou libera emendas, ou a gente não volta. Isso é um vício. Essas emendas impositivas estão pior do que cocaína para esses parlamentares. Ou tem o cheirinho do dinheiro das emendas impositivas ou eles não voltam. Esse é o Brasil de hoje. Esse é o Congresso de hoje. É o nosso comentário de hoje para mostrar ao país que este final de ano vai ser muito sofrido em alguns estados. E tem governador que não vai poder pagar a folha de 13º e talvez nem dezembro. Talvez pague a prestação e salários. E vai começar a derrocada também do seu estado. Daí por quê? A união de todos. Vamos dar as mãos, gente. Vamos salvar a pátria. Vamos derrubar esses juros. Ou o Brasil derruba esses juros cavalares. Ou os juros cavalares vão destruir, como já está destruído, a economia do Brasil. É o nosso comentário de hoje e prometendo voltar no próximo domingo. Assim, fazendo jornalismo sério, sem medo de falar, sem medo de dizer, sem ter rabo preso com ninguém, porque aqui no portal jogoaberto.com a verdade estará acima de tudo, doa a quem doer. Tchau.